Atenção, Vicente, por favor. Eu estou te dando o retorno da tua belíssima gravação, da qual eu assisti. Eu quero dar o retorno através dessa filmagem que está começando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida aí o que está escrito para vocês aí, a todos que tiverem o privilégio de assistir esta filmagem. Agora vai aí os textos básicos que serão falados resumidamente. Textos básicos que falam de profecias de Deus usando os homens para serem profetas. Amém? Lemos então, para dar seguimento nesta humilde gravação, que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20, que está escrito da seguinte forma: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Nenhuma profecia é de, vamos dizer assim, propriedade do homem, mas Deus usou, através do Espírito Santo, usou os homens para que falassem de profecias. E agora uma pequena pergunta: o que significa profecia? O que significa profecia? Profecia, eu quero abreviadamente, como eu prometi, significa que você, olhando no Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 1 a seguir, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Isto é o que eu quero falar. Muito tem acontecido através de profecias, porque Deus tem usado os homens santos dele para profetizar, para mostrar, para revelar, para ajudar, para ampliar a pregação do Evangelho em toda a face da terra. E só aquele que não acredita, que não crê que existe um Deus que usa os homens através do Espírito Santo para evangelizar, somente o ateu, até hoje não conseguiu entender por que Deus faz esse trabalho. E temos mais ainda, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E através de João, lá na ilha de Patmos, foi revelado as profecias do Apocalipse, que foi o último livro escrito e que falou de profecias e vice-versa. E agora eu quero entrar com você a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, o versículo 7, que diz as seguintes palavras. Diz assim, versículo 7 de Amós capítulo 3: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma
ter revelado ao seu segredo, ao seu servo, os profetas. Prezado amigo ouvinte, aqui diz que Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos ao seu servo, os profetas. A segunda pergunta nessa gravação: você se acha servo de Deus? Você tem certeza que tu és servo de Deus? Pois então saiba, olhe no texto, se você é servo, também é profeta. Servo serve a Deus. Servo é o mesmo profeta. E sendo servo e profeta, Deus revela seus segredos ao seu servo, os profetas. Deus tem segredo para revelar. E Deus tem usado os homens dele para revelar tudo o que é necessário que os homens saibam sobre a face da terra. Pois bem, vamos pensar nesse texto. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Pois bem, meu prezado amigo ouvinte, eu quero resumir esta pequena gravação baseado nesses textos, que você poderá ler, meditar, mastigar, procurar entender da melhor forma possível. Sabemos então que Deus tem o direito de te usar, sendo uma vez que você seja servo de Deus. Mas também não esqueça você, meu prezado amigo, que Deus é soberano, que Ele pode usar até uma pessoa que não conhece e nem sabe o que é profecia. E quero dizer mais, Deus pode usar o ateu para te dar uma buzinada. Pode usar o ateu para te dar um toque de buzina para você despertar da onde você está dormindo, baseado em filosofias, baseado em suas próprias teorias, dos seus conhecimentos terrenos, nas suas coisas que você aprendeu em colégio, em faculdade. Mas isso não é o suficiente com respeito ao reino de Deus. Precisamos conhecer o que Deus quer falar contigo e comigo. Deus tem usado os homens para então despertar, ou seja, tocar a buzina, como diz no livro de Amós. Porque se não tiver ninguém que te dê um toque, se ninguém te avisar, tu terás uma vida péssima, mais péssima do que as péssimas. Mas graças a Deus, que Deus tem usado homens, até mesmo ateu, para tocar a trombeta, para despertar do que você está vivendo. Mas Deus tem um toque diferente. Ele tem um toque abençoado, poderoso, para que no momento que você se desperte, através da profecia, você possa se humilhar, reconhecer que o homem não é nada e precisa muito de falar com Deus. E às vezes você pensa que fala com o teu Deus, quando o teu Deus não é o meu Deus. O meu Deus, aquele Deus que fez os céus e a terra e tem o poder e domínio sobre todas as coisas que Ele fez. Em outras palavras, Ele é Deus soberano. Ele faz o que quer, quando quer e tudo mais. E agora eu quero dizer para você me acompanhar no livro de Isaías 38, aonde eu quero ler, e quero dizer para você antecipadamente, Deus cumprirá a sua palavra. Deus cumprirá a sua palavra. Você pode olhar Isaías 38,
versículo 1 a seguir. O que aconteceu com o profeta, o rei Ezequias? Podemos ler. Diz a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e profetizou-lhes e disse-lhes: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse foi o toque de Deus através do profeta Isaías. Esse toque que eu chamo de tocar a buzina ao homem, esse homem chamado Amós, aliás, chamado Ezequias. Então, vejamos então, a partir desse momento, o que esse homem fez. O que ele disse então para Deus, quando Deus mandou o profeta Isaías chegar até ele. Então, diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos. E você poderá continuar no versículo 6 e no versículo 7. Aonde eu falei: Deus cumprirá a sua palavra. Deus cumprirá a promessa que fez a você e que fez ao mundo todo, à humanidade toda, e fez isso com sabedoria, e disse a sua palavra, e diz que ele dará sinais de que ele cumprirá a sua palavra. Versículo 6 e 7, tu vai compreender. Deus cumprirá a sua palavra e te dará sinais para você observar de que, como ele é Deus verdadeiro, e cumprirá a sua palavra. Agora atenção, Vicente, atenção, filho Vicente Elatério, aí da grande vitória ao Espírito Santo. Eu estou te dando o retorno da gravação que você mandou. Os dias em que você gravou, eu estava como Ezequias, ou quase como Ezequias. E é assim que eu quero devolver para você a resposta da tua gravação. Deus mandou, através da tua voz, a voz daquilo que você pôde falar na gravação, e me deu um toque de buzina. Porém, Deus já tinha feito a sua obra, e eu até no momento eu não percebia de que a obra estava sendo concluída. Mas quando a nona voltou, é que eu fui testificar de que Deus estava trabalhando na tua vida para mandar aquela gravação para mim, e trabalhando na minha família no todo, e especialmente respondendo as minhas orações, os meus clamores, as noites que não dormia, mas eu fazia o melhor. Era orar, falar com Deus, pedindo que o Senhor, soberano Pai, reconstruísse
o meu castelo, reconstruísse as coisas que tinham sido destruídas na minha vida. E eu chorei, meu coração sofreu, mas eu não desisti e continuei orando e esperando no Senhor, até que de repente eu pude testificar de que Deus estava comigo trabalhando e estava contigo preparando o toque da buzina. Muito obrigado, quero te agradecer, porque eu consegui entender através da tua gravação o restante que ainda não tinha entendido. Portanto, vitória, grande vitória do Espírito Santo. E aos demais que tiverem o privilégio de ouvir esta pequena mensagem. Pois eu fiz como Ezequias. Eu clamava, eu dizia: Senhor, o que está acontecendo comigo? Pois eu trabalhei, eu fiz, ou seja, eu quis fazer o que era reto. E eu estou hoje padecendo. Hoje eu estou perguntando para mim mesmo: o que ainda me falta? Então, eu fiquei em meio termo. Mas diz a palavra de Deus que Deus mandou Isaías de volta a dizer a Ezequias, e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos de vida para ti, Ezequias, e cuida, que eu te darei sinal para você observar de que eu cumprirei a minha palavra. Ó, prezados amigos e assistentes dessa pequena gravação, aqui quem está falando é o cacique diácono Cipriano, aqui da grande Porto Alegre, especialmente Alvorada. Eu estou dentro da congregação aonde eu contribuí para que ela fosse construída. Hoje, sábado, 16 de junho de 2012. Eu quero deixar para vocês a última palavra-chave a todos. E diz a palavra de Deus: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que, passando os anos e os dias, não venha tu dizer: já não tenho mais prazer neles. Eu quero dizer também que Deus o abençoe ricamente a todas as pessoas que estão aí assistindo esta pequena palavra de poucos textos que foi colocado, porque eu quero dizer uma pequena, grande mensagem. Como, por exemplo, tem pessoas que não se ligam para algumas palavras, algumas vozes. Isto é muito ruim. Eu fiz uma época um pequeno aperfeiçoamento de comunicação e eu tenho ele para mostrar. E neste pequeno aperfeiçoamento eu encontrei um recurso que eu posso comentar agora. Cuida aí. 1 Coríntios 14, no versículo 10 a 11. Eu quero citar algumas palavras que diz ali. O apóstolo Paulo dizendo: há, por exemplo, tantas espécies de vozes do mundo, e nenhuma delas é sem significação. Quer dizer, todas elas têm um significado. E disse mais: se eu ignorar uma voz ou as vozes, eu serei para ele um bárbaro, e ele passa a ser para mim um bárbaro. Uma certa vez eu preguei na cidade de Juí e comecei a mensagem dessa forma: qual é o tamanho da mensagem que tu quer ouvir? Porque há pessoas que dizem que falou pouco, que eu não pude nem entender o que disse, ou outros dizem falou demais e nada entendi. Mas eu quero dizer para você, baseado nesse texto de 1 Coríntios 14, do 10 e 11, que é da seguinte forma: se você tiver um celular Android
e deram uma mensagem assim, e aí tu olha naquela mensagem e está ali dizendo: oi, você gastou R$2. É para ti uma mensagem? É mesmo para ti uma mensagem? Ou vai ignorar o que está sendo dito ali? Significa que eu quero dizer para você que nunca se deve ignorar nenhum pregador do Evangelho, por mais humilde que seja a mensagem que traga. Glorifique a Deus e agradeça a Deus, porque Ele é o atalaia de Deus, é o profeta, que está tocando a buzina para despertar você dos seus pecados, dos teus erros. Está despertando para que você se converta, para que você aceite a palavra de Deus, para que seja salvo. E diz mais a palavra da Ezequiel 3, versículo 6 a seguir, se não me engano, diz assim, que o atalaia tocando a buzina ao pecador, ou seja, o ímpio, e ele não se despertar e não se converter, ele morrerá em seus pecados, na sua transgressão, mas o profeta que tocou a trombeta, esse será salvo e conduzido por Deus. Agora vem outra parte. Mas se o atalaia, se o profeta que Deus enviou, não fazer com que o ímpio se arrependa ou conheça a profecia para que se arrependa, o ímpio morrerá em seus pecados e em sua iniquidade, e Deus requererá da minha mão, da mão do profeta, os pecados do ímpio ou pecador. Meu prezado amigo, eu quero encerrar contigo agora. Baixa a tua cabeça e fecha teu olho. Pensa para cima. Busca a sabedoria de cima, porque ela só vem de cima. Debaixo da terra só vem minerais. Só minas vai encontrar. Mas de cima para baixo você pode receber sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Meu Pai, meu Senhor, grande Deus, quero ser agradecido, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade neste santo dia. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo que a todas as pessoas que ouvirem essas humildes palavras possam ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus, para que sirva realmente de um alimento, no mínimo de um despertamento espiritual na vida de todos. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado